Bom dia a todos, pessoal. Eu quero falar sobre, a pedido de aluno, que eu explicasse um pouco sobre a distância entre dois pontos. Quando a gente inicialmente fala em distância de dois pontos, a gente primeiramente teria que fazer um alinhamento dos pontos. Se vocês verem, gente, geometricamente, foi traçado um ponto A, foi traçado um ponto D e foi traçado um ponto em relação ao outro. E você vê que em relação aos dois eu tracei uma reta no meio, a partir dos vértices que foram formados, formando em si, gente, um triângulo retângulo. Como vocês podem ver, geometricamente. Na distância entre dois pontos, nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Porque, na realidade, a distância que você viu, que nós traçamos uma reta no meio, a partir dos vértices dos pontos, foi formado a chamada hipotenusa do triângulo retângulo. E nós sabemos que no teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é a soma do quadrado dos outros dois catetos. Note que basta fazer as diferenças das coordenadas de cada um dos pontos e elevar ao quadrado, que é a mesma coisa do teorema de Pitágoras. Nesse caso eu vou ter dois pontos. Você vai subtrair os pontos. Nesse caso não vai importar a ordem, gente. Tanto seja xb menos xa ou xa menos xb, que quando você eleva ao quadrado, ele vai ser sempre positivo. E calcula-se a distância entre esses pontos. Um exemplo que nós temos: calcule a distância entre os pontos A, 1 e 1 e B, 4 e 5, e represente-os geometricamente. Basta aplicar a expressão, ó. Nós aplicamos a expressão, o x2, que é o ponto B, vale 4, o x1 vale 1, y1 vale 5 e o y2 vale 1. Lembrando, gente, que quando a gente vai traçar os pontos, primeiro o ponto está em x e depois o ponto está em y, onde o x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Como nós vimos aqui, ó, só calcular. Norma 16, no caso raiz de 25, então a distância seria 5. Ok, gente? Agora vamos, gente, para ponto médio. O ponto médio, dados os pontos A, x1, x2 e y2, as coordenadas do ponto médio vão ser dadas por... Olha só, gente, observa que quando você estuda média aritmética, na regra, basta você somar todos os elementos presentes em uma pesquisa e dividir pelo número de elementos. Como temos dois valores para x e dois para y, basta somar os dois valores de x e os dois valores de y, dividir por 2. E aí você tem a média do x e você tem a média do y. Simples e objetivo, gente. Ok? Nesse caso, gente, nós vamos fazer alguns exercícios em relação a isso. A primeira, vamos fazer a questão número 5, que vem do César Rio. A distância entre os pontos M. Perdão, gente, que a câmera não está ajudando. M4 menos 5. E N 1 e 7. Aliás, menos 1
e 7 do plano vale. Novamente, gente, nós vamos traçar o plano em cima disso aqui, ó. Temos ponto 4 e 5, menos 1 e 7. Antes de nós aplicarmos a fórmula de forma enxuta, eu quero primeiro traçar o plano cartesiano. Como vocês podem ver, nós temos o primeiro ponto, que é dado por 4 e 5, eixo Y, eixo X. O 4 está em X, obviamente ele vai estar aqui, e o menos 5 vai estar embaixo. Lembrando, gente, que nós traçamos um ponto no meio. Nesse caso, ele vai estar no quarto quadrante, certo? Só uma informação para complementar. Nós temos o sentido anti-horário da definição dos quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. Só uma informação a mais adicional para vocês se divertirem um pouco. E o N, menos 1 e 7. Menos 1 vai estar no lado negativo, obviamente no X, e o 7 positivo no Y. O 7 vai estar aqui. E aí é só traçar o plano. Esse ponto, nesse caso, gente, está no segundo quadrante. E traçando a reta no meio, gente, olha só o que nós temos. Ficou claro, gente, que a partir daqui a gente forma um triângulo retângulo. Olha só. Nós formamos um triângulo retângulo. A partir desse ponto. Isso aqui é como se fosse, gente, a hipotenusa. Então, a distância entre os pontos MN vai ser dado por raiz quadrada de o segundo x menos 1 menos o primeiro menos 4 elevado ao quadrado mais o segundo y 7 menos segundo y menos 5. Só que menos 5, menos com menos é mais. Elevado ao quadrado. Então a distância entre M e N menos 1 com menos 4 dá menos 5. Elevado ao quadrado, 25. Mais 7 mais 5, 12. 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144, 169. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, a alternativa correta, gente, é o item B. 13. Ok, gente? Se você gostou, deixe seu like, curta, se inscreva, indique para mais pessoas serem atingidas. A todos, bons estudos e mão na massa.